Agora a gente já está no ar, é um ao vivo, é ao vivo. Agora são 8h38. Vamos entrevistar a jornalista e radialista Mara Régia, que ao lado dos jornalistas Jamil Chad e Luiz Nassif, é ganhadora do troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem, Esperança, que será entregue no dia 7 de abril, Dia do Jornalista. Mara Régia é apresentadora há 40 anos do programa Viva Maria e há 25 anos do Natureza Viva, ambos da Rádio Nacional da Amazônia, da EBC. Ela foi uma das 52 brasileiras indicadas ao Nobel da Paz em 2005. Ganhou o prêmio Chico Mendes de Meio Ambiente e tem o título de jornalista amiga da criança. Apenas um breve currículo da Mara, que o currículo dela é extenso. Bom dia, Mara, seja bem-vinda e parabéns pelo troféu Audálio Dantas que você ganha junto com o Jamil Chad e Luiz Nassif. Prazer em recebê-la. O prazer, a honra é toda minha, inclusive extensiva, né? A esse momento tão especial da vida da gente, né? Troféu Audálio Dantas. O significado é tão grande quanto a fé do povo brasileiro nesse São Jorge em boa hora, né? Desenhado pela nossa Laerte, e aí ganhando vida tridimensional, né? Num troféu maravilhoso, e que tem esse significado, né? Da coragem, da indignação e da esperança. Ai, como precisamos dessa esperança, né? Então, sim, é muito interessante perceber nesse troféu que tem aí São Jorge trocando a lança pelo microfone. Meu Deus do céu, é muito simbólico, né? Porque esse é o valor maior dessa nossa profissão. Estou ansiosa pelo 7 de abril. Meu Deus. Parabéns, querida Mara Régia. Olha, para quem não conhece a Mara Régia, eu vou citar aqui apenas algumas linhas do que a jornalista e escritora Eliane Brum escreveu sobre a Mara Régia. A Mara Régia é do tipo que a lenda chega antes. Muitas curvas de rios, igarapés, cachoeiras, corredeiras antes. Aconteceu comigo, até hoje, naquele mundaréu de água, floresta, sonhos e peleia, é o rádio que une o Brasil. Mara Régia, a voz da Rádio Nacional da Amazônia. Então, fiquei doida para conhecer Mara Régia. E quando eu conheci, no ano seguinte, no encontro de mulheres do Rio Negro, fiquei tão tímida que nem pude me apresentar. Fiquei só olhando como se fosse um milagre que uma voz que cobria a Amazônia, milhões e milhões de hectares de terra e água, coubesse naquela mulher baixinha com uma risada que dava vontade de rir com ela, só para não deixá-la desacompanhada. Essa apresentação da Eliane Brum realmente é a síntese do que é a Mara Régia, né, Mara? E eu tive essa mesma sensação quando eu estive em Mato Grosso fazendo o especial Envenenados, sobre o uso de agrotóxicos no Brasil, e lá no Mato Grosso a gente ouvia, a Mara Régia já esteve aqui, eu já te conhecia lá da Rádio Cultura da Fundação Padre Anchieta, e você já estava lá, né? Você vivenciou aquela pulverização aérea ali em Lucas do Rio Verde, enfim, você é uma mulher que representa realmente a nossa profissão com tanta dignidade. Eu quero dizer isso para você agora em público, que para mim é uma honra conversar com você, e para mim você é a verdadeira rainha do rádio, do jornalismo. Mas, Mara, conta pra gente, o programa Viva Maria foi pioneiro, né, na mobilização das mulheres na luta por seus direitos. Eu queria que você citasse pra gente algumas conquistas das quais o Viva Maria estava junto. Pois é, o Viva Maria nasce dos microfones da Rádio Nacional da Amazônia, não, Rádio Nacional AM de Brasília, né? Porque eu entro no rádio pela porta da Amazônia, assim que a emissora foi criada. A emissora nasceu em 77 e eu cheguei lá no início de 79, e com isso começamos a fazer um trabalho, mas eu não chegava nem perto do microfone, né? Porque trabalhava na produção dos programas. E lá para as tantas, depois de gravidez, filho, enfim, amamentação, volto para a emissora e já não tinha lá um espaço na produção, até surpreendentemente, mas
aconteceu nessa coisa que é o destino, quem faz a coisa acontecer, né? A gente quer nele mandar, mas, ó, nada disso. Lá para as tantas, locutores brigam no ar, são demitidos, e aí abre-se uma janela na programação e o gerente me convida para fazer um programa. Eu falei, só se for para a gente trabalhar a questão da cidadania feminina. E aí ele fala assim para mim, tudo bem, pode fazer, mas você vai ter que ter uma outra voz, a voz de um homem, porque mulher não escuta mulher. Você veja, na mentalidade, anos 80, a coisa já passava por aí, né? Isso é muito perverso. Mulher não precisa ter uma voz para se apaixonar através do rádio. Parecia até que eu estava na gloriosa Rádio Nacional. Eu não sei se você sabe que Paulo Gracindo, pai, ele, com aquele vozeirão, ocupava os microfones da Rádio Nacional, né? Do Rio de Janeiro. E apaixonava as pessoas, a ponto de uma senhora ter deixado de herança para ele um apartamento em Copacabana. Pense você. Olha, que era a paixão. Histórias do rádio, né? Essa coisa assim, é a magia, né? Então, eu falei, meu Deus do céu, estamos voltando àquela época que precisamos. Eu, depois de ter o meu batismo de fumaça como feminista na Inglaterra, em 76, e de repente vir para esse retrocesso, onde eu vou ter que me acompanhar de um homem para que ele apaixone mulheres, para que a gente ganhe audiência. Uau! Que coisa mais anacrônica, né? Então, fui voto vencido. Aí o programa começou, mas desandou, né? Tem até um livro que eu escrevi para o IBASE, um artigo para esse livrinho, que é aquela coleção Fazer, Como Trabalhar com Mulheres, né? E ali eu conto a história do Viva Maria. Mas aí eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível, nós temos que dar um jeito nisso. E aí passei a ancorar o programa depois de muita batalha, não foi assim, vapt-vupt não. Mas no dia que eu entrei no ar pela primeira vez, em 14 de setembro de 1981, para pilotar o programa, microfone, aquela sensação de quando abre o espaço, você está se jogando num abismo de mãos vazias. E aí, meu Deus do céu, eu fiquei rouca, nervosa. Você sabe, né? A voz tem tudo a ver com o estado mental, com o espírito e tal. Eu naquele nervosismo tremendo, que nem você, quando foi receber o prêmio Ayrton Senna. Ai, vai contar, mas aqui nós não vamos contar a minha história, não, vamos contar a sua. Fala, Mara, em relação a essas lutas, né, de conquistas, conta pra gente que o tempo tá rolando aqui rápido. Certo, vamos lá. A primeira conquista foi realmente pilotar microfone, né, porque quem tem voz tem tudo. Então, essa foi a primeira posição. E depois quis o destino que a gente estivesse inaugurando um programa mulher, justo na década que foi definitiva para o avanço da cidadania feminina. Então, naquela época eu só tive 3 meses de licença maternidade, a gente nem sonhava com licença paternidade, a gente não tinha creche de 0 a 6, e aí, nesse momento, o Viva Maria nasce para ser caixa de ressonância para todas essas propostas. Então, era muito megafone, porque não tinha rede social. Então, megafone em punho, faixas, bandeiras aqui e ali. E do ponto de vista estratégico, estar em Brasília naquele momento foi crucial, porque na hora que tinha que fazer uma votação importante, como licença paternidade, que era só 5 dias, então a gente pegava as mulheres de Brasília para fazer ali o lobby do batom, que ficou consagrado na história do movimento de mulheres do Brasil. Então, a par da Constituição construída a partir dessa plataforma feminista, em termos de Brasília, Viva Maria foi berço para a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, onde a gente se reunia à noite no auditório da emissora para fazer nossas estratégias de mobilização nas ruas e para ganhar espaços importantes, como a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. À época, só São Paulo tinha a primeira delegacia. Nós fomos a segunda do Brasil, mas também ficou nisso. A gente sabe que, apesar da Lei Maria da Penha estar, e essa é uma das maiores conquistas do movimento, porque você sabe que essa lei é fruto de um consórcio de grandes pensadoras feministas que
bolaram essa lei, e Maria da Penha encarnou, né, com sua história tão dramática e de tanta resiliência, o que essa lei quer em termos de enfrentamento à violência doméstica. E aí, da delegacia, conquistamos o Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, né? E dali para frente não paramos. Eu tive uma indicação para ir para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e aí a oportunidade de estar com Nélida Pinhon, estar com Rosisca Darcy de Oliveira, né? E essas mulheres valorosas, não só no campo da literatura, essas imortais eu cito porque é mais fácil de lembrar, mas, em suma, ali naquele conselho a gente tinha, sobre a batuta de Jaqueline Pitangui, um mosaico da força das mulheres metalúrgicas, da força das mulheres negras, das indígenas. Então, ali foi uma escola e, ao mesmo tempo, ela nos levou a avançar, né, nas políticas públicas que, infelizmente, nesse momento, sofrem retrocessos. Exato, Mário, eu queria que você contasse também uma das reportagens, acho que mais importantes, significativas, que mudou o rumo da vida de uma menina. Eu queria que você contasse essa história para a gente. Como é que foi esse trabalho? Não, a gente tem, assim, muitas histórias, mas enquanto jornalista amiga da criança, a gente não pode deixar de falar das meninas, né? Então, essa menina me escreveu uma carta muito sensível, pedindo socorro. Ela mora ou morava, não sei, queria muito revê-la, mas não tenho condições de chegar em Aripuanã do Norte, Mato Grosso. Você não sei se já passou por lá, mas é quase que um território inatingível, a partir, inclusive, da violência, que no Mato Grosso é sempre muito grande em alguns momentos, e também no entorno, por força de grileiros, enfim, poceiros, essa história triste que a Amazônia, infelizmente, é vítima. E aí, essa menina disse para mim que já tinha sido vendida 3 vezes pelo pai. E a irmã dela, de 11 anos, ela já estava com 14, foi vendida a primeira vez aos 11 também, ou 9, e veja você, aos 9 anos ela foi vendida para um uruguaio de 52 anos. Você imagina a dimensão dessa violência, sabe? Uma coisa que é de cortar o coração. E você precisa ver o embate para você fazer uma reportagem dessa, né? Para acionar conselho tutelar. E o pai, sem dar sinal de nenhuma preocupação em relação a isso, porque a filha é dele, e ele faz dela o que ele quiser. Veja você a concepção, né? Ainda bem que a gente tem o ECA, e através desse importante instrumento cidadão, a gente conseguiu resgatar essa menina, né, e impedir que essa sina do pai vender filhas fosse interrompida, né? Espero que hoje ela esteja muito feliz. E é isso que vale a vida, né? Poder transformar vidas. Encontrar a parteira Zenaide no Acre, por exemplo, que Eliane Brum fez uma matéria sobre ela, a mulher que nasceu aos 10 anos, porque parteira nasce quando faz o primeiro parto. Imagina ela com 10 anos fez o primeiro parto. Ela estava sozinha, a tia grávida, não tinha ninguém em casa, começou as contrações e a tia orquestrando, pega a panela, pega a água, pega a toalha e vamos lá, e ela contando, é a coisa mais rica, poesia pura, ela dizendo, quando eu vi aquela cabeça preta saindo dali daquele buraco, Mara Régia, ai Jesus, seja louvado. E aí ela conta toda a saga, e ela também foi vítima de violência, ficou cega de um olho por conta da brutalidade do estupro, onde ela teve que reagir àquela triste situação. E aí ela falou, pois é, Marrégia, aqui na floresta, tu sabe, né, a gente não dura muito. As mulheres aqui, o povo morre com 55, 50 anos. Eu já estou chegando nisso, e eu não queria morrer sem reconhecimento. Nossa, aquilo me cortou o coração. Falei, meu Deus, será que ela quer? Ela quer um prêmio, ela quer dinheiro, o que será que ela quer? Aí eu falei, não, vamos recuperar todas as mulheres que, de repente, tiveram a honra de tê-la como parteira, porque ela hoje está com 55 anos, por aí, e ela já fez 380 partos, então é muita gente, só que com
por força da deficiência visual, que ela não estava conseguindo nem atravessar a rua, ela ficou impedida do exercício da profissão. Pois Eliane faz essa matéria na revista Época, a Época, ela ainda estava na época, hoje não é o país, e, meu Deus, foi uma revolução na vida da Zenaide, né? Então, a mulher que nasceu aos 10 anos. Leiam essa matéria, vale a pena. E tem também a história da Maria Quarqué, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé. Essa é uma poeta de Xinguara, né, que não estudava, fez esse poema porque ela tentou, veja você, ir numa locadora na cidade para pegar uns filmes para fazer cinema em casa para os filhos, né? E lá para as tantas ela não teve o direito de locar o vídeo porque mora na roça. E aí ela, indignada, saiu chorando em lágrimas, e aí nasceu a Maria Quarqué. Eu sou a Maria Quarqué, uma dessas mulheres que anda de carroça, de cavalo a pé. E aí eu botei esse poema no rádio, meu Deus do céu, a Amazônia se levantou, e hoje ela é a representante, a embaixadora da campanha Mulheres Rurais, Mulheres de Direitos, né? Por força justamente dessa condição que ela teve de ver a sua obra. Voltou a estudar, hoje ela é da Academia Xinguarense de Letras, formou-se, está fazendo mestrado. Olha, é impressionante a trajetória. Então, esse é o rádio que nos irradia, essa é a força que nos alerta. Viva Maria, viva você, Marilu. Ah, que isso, viva Mara Régia. Mara, você também foi ali onde o Chico Mendes plantou ali as primeiras sementes, né? Ah, legal. Da nossa natureza. Você tem aí uma relação, inclusive, com a família, não é isso? Tem o primo dele que você... sim, Raimundão. Essa passagem foi boa também, né, na sua carreira, foi importante, né? Nossa, meu Deus do céu. Eu me sinto, quando eu chego em Chapuri, eu chego na minha casa, né? Porque ali estão os seringueiros mais amorosos, aqueles que eu acompanho há muito tempo, que a cada aniversário do meu programa, do Natureza Viva, não do Viva Maria, mas eles me emprestam a poronga, que é aquela espécie de elmo, que te colocam na cabeça com uma lamparina para acender a luz na mata, e a gente canta parabéns, a gente dança forró, alegria, alegria. Mas assim, não tem emoção maior do que pelas mãos do Raimundão, eu pegar uma muda de seringueira, dessa árvore tão... É uma rainha, né? Maravilhosa, que dá leite, que é única, né? E plantá-la lá no Seringal Cachoeira, berço de Chico Mendes, né? Então, isso aí não tem preço, né? Depois plantei também muitas ali pertinho da fábrica de camisinhas, sabe? Que é feita com látex, né? Que, infelizmente, tem essa política pública aí que no momento está interrompida, né? A fábrica voltou a funcionar, mas infelizmente ainda não está naquela pujança. Mas, enfim, são muitas as conquistas, e chegar na casa de Chico Mendes também, e mais do que isso, quando eu ganhei o troféu Chico Mendes de Meio Ambiente, eu nasci de novo. Eu costumo dizer que aquele prêmio é minha segunda certidão de batismo. Mas agora, com o troféu Audálio Dantas, sem dúvida, eu vejo aí minha força, energia, coragem renovadas, e muito importante porque Viva Maria faz 40 anos e Mara Régia a caminho dos 70. 70 não é pouca coisa. Realmente, Mara, só queria citar também a série de reportagens que a própria Rádio Brasil Atual, né, publicou, né? Você produziu essa série sobre o desaparecimento de abelhas e outros polinizadores, não é isso? Aqui no Brasil, e foi também um momento importante também da carreira, né? Só para a gente encerrar, que a gente já está no final do jornal. Então, rapidinho, né? Como eu vivenciei em Lucas do Rio Verde aquela pulverização de paraquat, para quem lida com veneno sabe da dimensão nefasta que tem esse produto químico, né? Então, eu tinha isso e fiz muitas relações de amizade, principalmente com o povo da agricultura familiar, que pediu socorro ano retrasado, pediu socorro para que eu visse o que estava acontecendo naquele fenômeno, talvez um cientista para descobrir por que a mortandade avassaladora das abelhas, né? E aí eu falei, tem que voltar. 13 anos depois do desastre, eu tenho que ir lá e ver o que está acontecendo de perto.
Só que essa pauta eu encaminhei ao Rainforest, né, que você sabe que é um fundo para jornalistas que trabalham nos limites da Amazônia, que tem o apoio do Pulitzer Center, e com isso eu recebi a bolsa para fazer essa reportagem, acompanhada da Elizabeth Oliveira, que é uma grande jornalista também, e mais o pessoal da produção local, Gabriel, Isabela. Então, nós fomos em campo e, na verdade, não conseguimos chegar a Lucas porque as pessoas estão muito amedrontadas, entende? Por força do poder do dinheiro, da força bruta, enfim. E aí eu tive que mudar o cenário, acabei chegando em Belterra, onde eu conheci o seu João do Mel, que vive numa ilha de biodiversidade, e essa matéria de 17 páginas está abrigada no site Amazônia Latitude, junto com os podcasts que, em boa hora, essa rádio maravilhosa Brasil Atual veiculou, e onde a gente apresenta os personagens dessa saga, né? Porque desde a chegada de Ford, veja você, hoje com a Ford fechada no Brasil, né? Parece que esse ciclo de devastação não se encerra em si mesmo, meu Deus do céu, e aí você vê ali aquelas seringas ainda plantadas, e o povo ali, de esperança em esperança, morrendo de fome, sabendo que tudo que se ganha ali vai para a China, e eles ficam naquela miséria. E aí tem lá a recordação, o canto daquela gente, meu Deus, tem seu Lúcio, tadinho, que ele só tinha as mangas e as galinhas para vender, e com o avanço da soja em área urbana, que é um crime, esse veneno chega nas escolas, chega no hospital, e chegou no seu Lúcio, a 5 metros da casa dele, matou as 60 galinhas de uma só vez, com o secante que eles colocam a qualquer hora do dia. Uma coisa impressionante. E aí morre tudo, morrem as abelhas. Mara, desculpa te interromper, mas a gente já chegou no final do jornal, infelizmente, e temos que encerrar rapidamente. Um beijo para você, parabéns. Mara Régia, jornalista, radialista, que ao lado do jornalista Jamil Chad, Luiz Nassif, a ganhadora do troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança. Um abraço, Mara, beijo, tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.